Olá! Hoje eu e o Nemo, nós falaremos sobre Refúgio Tranquilo. Olha o estado deste livro. Bom, este livro aqui eu encontrei na biblioteca da escola e ele se chama então Refúgio Tranquilo e é da escritora norte-americana Pearl Buck. Eu acho que é assim que fala. E, bom, eu havia confundido o nome dela, porque essa autora, ela foi vencedora do Prêmio Nobel também. Deixa eu ver, não me lembro aqui agora. Em 1938, ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Então, como eu sempre acompanho, né, a lista dos vencedores, eu me lembro de ter visto o nome dela. E aí, então, eu encontrei essa coleção, esse livro, né, essa coleção na biblioteca da escola e eu peguei, mas ele já estava bem danificado, assim, então eu juro que não fui eu. Já estava assim quando eu peguei, não tanto assim, né, mas... Bom, olha, 2023 tem sido um ano assim que passamos já da metade aí, né? E eu não tenho lido muita coisa, eu estou no 8º livro, mas olha só, até agora eu fiz vídeo de um apenas, né? Então eu realmente ando assim com bastante preguiça de fazer vídeo. Eu acho que assim como tudo, né? Eu acho que os vídeos passaram assim a ser mais interessantes, os vídeos mais curtos e tal, e acabou que não sei, tô ficando um pouco preguiçosa assim de preparar as coisas para fazer o vídeo, tá? Bom, mas assim, Refúgio Tranquilo, eu não gostei tanto assim desse livro, porque ele é muito antigo, né? Então ele é um livro que ele foi escrito em 1959, né? Por uma autora mulher. Então nós temos aqui algumas questões assim. É uma história um pouco. Bom, deixa eu ir falando aqui pra gente poder entender, vou chegar lá, tá? Bom, então assim, a Pearl Buck, ela era filha de missionários, e então ela foi pra China quando ela tinha 3 anos de idade, né? E essa história aqui, então ela se passa na década de 1850, e ela vai contar, então, a história da Peônia. Até o nome do livro, né, original é Peônia, né? Peony, Peony em inglês, né? O nome o título original do livro, né? E no Brasil, então, ele foi esse título adaptado para Refúgio Tranquilo, e a gente vai entender por quê, né? Essa história, então, ela vai se passar na década de 1850 e a peônia, ela é uma chinesa que ela é vendida como escrava para uma família judia rica de Kaifeng, né, o nome dessa cidade aqui. Nessa região, então, os judeus viveram centenas de anos, né, meados do século XIX, e aqui viveram centenas de anos. Aí, assim, em meados do século XIX, a assimilação começou a ameaçar a comunidade. Então, eu não sabia disso, foi uma informação bem interessante, assim, para mim, porque que havia essa comunidade, né, essa comunidade judia que vivia na China. E o livro vai falar justamente sobre essa questão da questão cultural, né? Então, nós temos assim, a Peônia, ela é uma escrava, né, que ela foi comprada para trabalhar com essa família, mas ela cresce com o Davi, né, que é o filho dessa família judia. Eles crescem juntos como irmãos mesmo, né, e eles não têm diferença nenhuma. Mas assim, a partir de uma certa idade, a família começa a ficar preocupada, porque eles começam a ficar adolescentes, e aí a família começa a ter uma certa preocupação com o futuro, né, do Davi, com o futuro
da, da se ele se casaria, né, com uma judia, e a questão do casamento, de não deixar, assim, ele se apaixonar por ninguém, então já nesse sentido, né. A família era a família de Ezra ben Israel e a Noêmia, né, o nome do casal. A mãe, né, a Noêmia, ela que mais se preocupava com essas questões. Ela era muito mais ligada às tradições do que o Ezra, porque na verdade o Ezra, ele tinha já uma certa, a família dele já tinha uma certa mistura, né, assim, com os chineses, né, que eles viviam ali já há bastante tempo, né. Então, no caso, a família havia feito um acerto de que o Davi iria se casar com a Lia, que ela era filha do rabino, então já estava tudo certo para que esse casamento saísse. Mas então, o que acontece? O Davi, ele na verdade, ele já tinha visto uma outra moça, que era uma moça chamada Kuei-lan, é uma moça chinesa, né? E aí começa todo o conflito da história, porque a Peônia, na verdade, eu não consegui entender, na verdade, assim, se ela era apaixonada por ele, se ela era... Eu não sei, ou ela, assim, ela só queria ficar mais próximo, mas ela faz toda uma armação ali para que o Davi não se case com a Lia, para que ele se case com a Kuei-lan, um nome bem estranho e tal. E, enfim, aí acontecem algumas cenas aqui. O livro, ele se passa num tempo muito longo, né? Porque vai acontecer assim, desde da infância, né, da Peônia até o final da vida dela, o livro narrado em terceira pessoa, e ela vai permanecer nessa família, exceto por um período ali de tempo que ela tem que se afastar, porque para ela se esconder, na verdade, de um homem, um rei, eu acho, se eu não me engano, que ficou interessado nela, e ele queria ficar com ela, né, e ela não queria, então por um tempo ela ficou num lugar que justamente que dá título ao livro, né, que é o Refúgio Tranquilo, né, e assim o tempo passa, ela acaba voltando e ficando ali na família, né, junto com o Davi, com a esposa, então por isso até que fica essa questão, né, se ela era realmente apaixonada por ele, ou se ela só tinha realmente esse apego, né, à família. E então o livro vai contando toda a passagem do tempo, né, assim, de toda essa família. Então ele tem bastante puxado para esse lado, assim, um pouco panfletário, né, da questão judia, das tradições, né, dos judeus. E assim, esse papel da Peônia, né, que eu esperava mais, né, que de repente ela, sei lá, se pudesse se rebelar, pudesse seguir a vida dela de uma outra maneira, né, ou então, não sei, né, esperava alguma outra coisa, mas na verdade, então, ela só mesmo tem esse papel ali de escrava mesmo, né, de acabar ficando junto ali com a família, os pais morrem e ela acaba ficando, cuidando dos filhos do Davi também, né? Então o livro vai ter esse aspecto assim que eu não gostei muito, mas então nós temos assim a questão da mentalidade, né, também da época, um livro escrito há muito tempo, tá? Então, assim, eu terminei, eu achei interessante, gostei, mas não muito, né? Terminei de ler porque realmente ele não era assim tão difícil a leitura dele, e eu acabei terminando a leitura dele, tá? Então esse aqui foi o terceiro livro de 2023, tá? Que é o Refúgio Tranquilo, certo? Então é isso, eu queria ter feito um vídeo mais curto, mas acho que acabou ficando longo também, né? É isso aí, até mais, tchau, tchau!